Então, de imediato, boa noite a todas, todos, todes, né? É com muita alegria que a gente entra nessa terceira oficina, encerrando as oficinas, já anunciando uma próxima semana de atividades, de mesas, de exposição, de muita coisa, muita coisa. Vai ser lindo, vai ser um evento lindo. Queria agradecer de imediato, né, ao Ed Carlos por ter aceitado esse convite, assumido mais esse compromisso, né? Quero agradecer também a vocês que estão aqui, né, prestigiando, ouvindo, aprendendo, né, acompanhando. E também quero agradecer a Thaís e a Cláudia pela parceria, pelas trocas, pelo aprendizado. É isso. Então, começamos agora mais uma noite, né, de oficina. Vocês ali do lado, a Thaís vai colocar o link ai, meu Deus, certificado, né? Então, Lista fiquem de atentos. presença para recepção de certificado, isso. Isso, lista de presença, exatamente. Então, é isso. Ed Carlos, a gente não está, você viu, né, nos outros dias, a gente não apresentou, né, não apresentamos ninguém, e a gente vai, porque a gente está apostando nessa informalidade e no fato de você mesmo se apresentar do modo como você gosta de se apresentar. Já sei que vai falar da Unicamp, mas de alguns outros lugares. Então, é contigo agora a palavra. Ai, gente, enfim, enquanto eu falando, eu já vou colocar para compartilhar a tela, e aí vocês só me confirmam se está aparecendo para todo mundo corretamente. Pronto? Tá ótimo, querido. Já está em tela cheia e tudo. Arrasou, né? Maravilha. Enfim, Thaís, eu estou aqui no WhatsApp. Se der algum problema, é só você me avisar que eu tento corrigir, né? Gente, eu me chamo Ed Carlos, eu sou professor da Universidade Federal do Tocantins, trabalho na cidade de Porto Nacional, à beira do Rio Tocantins. É uma cidade do século XIX, do Brasil profundo, com todas as belezas e feridas que o Brasil profundo tem. Então, já fica o convite para todos vocês virem. E eu fiz toda a minha formação na área de História das Ideias Linguísticas, com uma orientação da Carolina Rodrigues e do Jean-Marie Fournier na Unicamp e depois na Sorbonne Nouvelle. E a Thaís, ela tem essa mania de me colocar nesse lugar de alguém que teria alguma coisa a dizer sobre instrumentos linguísticos em gramáticas. E como eu sou tão abusado quanto ela, eu tenho a pachorra de sempre aceitar. Mas, diferentemente do que fez a Verli na apresentação maravilhosa de ontem, a minha apresentação ela vai ser menos autoral, no sentido de que eu preferi privilegiar as descobertas e as interpretações sobre gramáticas que já são um pouco canônicas na área de História das Ideias Linguísticas. Então, eu começaria a minha apresentação lembrando que, bom, na nossa sociedade, no senso comum, gramática é geralmente interpretada como aquele texto chato, cheio de regras e ainda mais cheio de exceções, em que a gente é obrigado a estudar para fazer prova de português, para fazer Enem, concurso e assim sucessivamente. Mas na academia, e sobretudo dentro dos estudos linguísticos, o discurso é um pouco diferente, né? Nós temos um discurso, frequentemente um discurso de descrédito da gramática, que faz uma separação entre gramática e linguística, e que coloca a gramática nesse lugar da prescrição, da ideologia, da não-ciência, enquanto a linguística estaria justamente com o seu contrário, né? A não-ideologia, a cientificidade, a seriedade e assim sucessivamente. A gente, então, vive reatualizando aquilo que o Sylvain Roux chama de mito historiográfico das ciências da linguagem, né? Que é dizer que os estudos científicos sobre a linguagem, eles começaram em um determinado período, e aí tudo que vem antes dele seria não científico. E aí, dependendo das nossas preferências teóricas, a gente coloca o início dessa cientificidade ou na gramática histórica do século XIX, ou então em Saussure,
ou Chomsky no século XX. A gente pode ver essa reatualização, né, desse mito historiográfico das ciências da linguagem que rebaixa a gramática, por exemplo, nesse pequeno livrinho, História Concisa da Linguística, escrita pelo Marcos Bagno sobre o pseudônimo de Bárbara Widewood, né? Então, em algum momento ele diz, hoje em dia é comum fazer uma distinção bem nítida entre a linguística como ciência autônoma, dotada de princípios teóricos e de metodologias investigativas consistentes, e a gramática tradicional. Expressão que engloba um espectro de atitudes e métodos encontrados no período do estudo gramatical anterior ao advento da ciência linguística, né? Então, a gramática face à linguística é colocada como o passado e um passado não científico da linguística. E aqui eu gostaria de lembrar, né, aquilo que o Silvão Auru nos diz, que isso é mais um discurso, né, desse linguista que se coloca nessa torre de marfim da ciência, do que um fato, né? Porque o Auru vai dizer que, bom, é bastante artificial esse corte entre gramática e linguística, e sem gramática simplesmente não haveria aquilo que nós chamamos de linguística hoje em dia. Então, em contraposição a esse discurso que coloca tanto a gramática como depositário da língua, quanto da gramática como um estudo não científico das línguas, a história das ideias linguísticas ela vai trazer a noção das gramáticas como instrumentos linguísticos. E aqui eu vou me permitir ler pela milésima vez aquele trecho que é provavelmente o trecho mais citado em todos os trabalhos de história das ideias linguísticas, que é a famosa página 65 do livro A Revolução Tecnológica da Gramatização, do Silvão Auru, quando ele diz, a gramática não é uma simples descrição da língua natural, é preciso concebê-la também como um instrumento linguístico, do mesmo modo que um martelo prolonga o gesto da mão transformando, uma gramática prolonga a fala natural e dá acesso a um corpo de regras e de formas que não figuram junto na competência de um mesmo locutor. E aí, eu sou bastante obcecado por esse trecho específico, porque ele coloca justamente a gramática como uma tecnologia. E como toda tecnologia, a gramática teria, portanto, uma dimensão técnica, ou seja, nenhuma gramática é feita de qualquer maneira. Ela é feita de uma maneira muito específica. E além de uma dimensão técnica, como um objeto técnico, a gramática teria também uma dimensão que nós podemos chamar de político-histórica. Ou seja, nenhuma gramática é feita sem razão e nenhuma gramática é feita de forma ideologicamente neutra. Então, na primeira parte da minha apresentação, eu quero mostrar justamente os componentes técnicos de uma gramática. O que um texto tem ou deve ter para que ele seja reconhecido como um texto gramatical, como a gramática. E aí, bom, isso eu também trago do Silvão Auru, mas não apenas dele, que nos diz que, do ponto de vista técnico, uma gramática é um texto composto de 3 partes, de 3 componentes. O primeiro desses componentes é toda gramática tem uma categorização das unidades. E aí, para mostrar o que é essa categorização das unidades, eu trouxe o exemplo da nova gramática do português contemporâneo, na sua 7ª edição, do Celso Cunha e do Líder Sintra, mas eu poderia ter utilizado absolutamente qualquer outra gramática de qualquer outra época e de qualquer região do globo, porque esse é um aspecto técnico desse objeto que nós chamamos gramática, né? Como a Vanise diz junto com o Felipe, uma das coisas que caracterizam a produção de tecnologias é a repetibilidade técnica, né? Para ser um objeto técnico, é necessário que esse objeto técnico possa se repetir. Então, pouco importa a época, a região, como objeto técnico, uma gramática vai trazer sempre uma categorização das unidades. E o que é uma categorização das unidades?
a gente pode perceber isso passando os olhos muito rapidamente pelo sumário dessa obra, que é o que eu vou fazer aqui. Não sei se vocês estão enxergando bem, mas eu vou lendo. Veja, é uma gramática relativamente grande, que vai ter, então, prefácio, advertência, nota ao editor, depois vai ter um capítulo inteiro falando da passagem do latim ao português, um capítulo pequeno, depois um capítulo, bom, também pequeno sobre fonética e fonologia, depois um capítulo menor ainda sobre ortografia, e aí vai ter um capítulo sobre classes, estrutura e formação de palavras, outro, derivação, composição, frase, oração e período. Veja, já são 7 capítulos e nós estamos ainda na página 152 dessa gramática. Veja, a quantidade de temas que são discutidos num número relativamente pequeno de páginas dessa gramática. No entanto, quando nós chegamos no capítulo 8, que é o capítulo do substantivo, veja que apenas no capítulo do substantivo nós temos uma quantidade significativa de páginas que são dedicadas a esse estudo. E aí, dentro do substantivo, nós vamos ter a definição, a classificação e a flexão dos substantivos, que é um modo de demonstração linguística que vai se repetir no capítulo sobre o artigo, que é igualmente grande, no adjetivo e no pronome, que são igualmente grandes, nos numerais, no verbo, que é especialmente grande, no advérbio, na preposição e na conjunção e na interjeição. Vejam que do capítulo 8 ao capítulo 17, essa gramática ela está se dedicando, essa poderia ser qualquer outra gramática, aquilo que nós chamamos tradicionalmente de classes de palavras. Então, veja, o esforço intelectual para definir, descrever e analisar aquilo que nós chamamos de classes de palavras. E aí, já encerrando a gramática, nós temos uma parte muito pequenininha de figuras de sintaxe, noções de versificação e pontuação. Ora, por que um investimento tão grande nesse estudo das classes de palavras? E se a gente lembra da nossa experiência escolar, todos nós sabemos que não é apenas na gramática, mas na nossa formação escolar, ela se dá basicamente no estudo dessas classes de palavras que vão sendo retomadas e reiteradas ao longo de toda a nossa formação, inclusive quando a gente chega na universidade e vira estudante de letras, né? Então, por que tanto esforço no estudo da classe de palavras? Porque esse estudo de palavras, ele nos permitiu fazer uma determinada coisa, que é segmentar aquilo que naturalmente não tem segmentação. Recortar aquilo que naturalmente não tem corte. Nós estamos muito habituados com a ideia de que uma língua, qualquer língua, ela é composta de palavras e que a gente pode muito facilmente contar as palavras de uma frase. Então, a nossa representação da linguagem é essa linha pontilhada de cima, em que a gente saberia exatamente onde começa e onde termina cada componente da língua. Mas a realidade dos fatos, dizendo assim, é que a língua, nenhuma língua, não tem corte naturalmente. Ela é um todo contínuo. E aí, eu vou provar isso para vocês. Eu adoro fazer essas experiências da minha aula de fonética e fonologia. Vejam, eu abri para vocês esse programa Prati, que é um programa utilizado por quem trabalha com fonética e fonologia, e é um programa utilizado para o registro e para a descrição da cadeia sonora. Então, se eu registrar alguma coisa aqui para vocês, dizer, por exemplo, oi, boa noite, que alegria estar aqui com vocês, e depois eu colocar esta frase para ser analisada, olha o que o programa me dá. As barras azuis em vertical, elas não estão registrando o corte, elas estão registrando os pontos em que a minha voz se projeta com maior ou menor intensidade. O que está registrando, né, a linha
sonora da minha voz é essa linha azul em horizontal. Veja que ela oscila do começo ao fim, mas ela não tem corte nenhum. Em nenhum momento ela é interrompida. No entanto, todos nós, se eu repetisse a frase, poderíamos contar quantas palavras tem. Oi, boa noite, que prazer estar aqui com vocês. Então, veja, 9 palavras. E, no entanto, nós não temos 9 cortes nessa onda sonora. Só vai ter cortes no momento em que eu fechar minha boca, mas vocês já perceberam que isso é difícil porque eu adoro falar. É só nesse momento que eu tenho, de fato, interrupção. Se não, se projeta como uma linha contínua. Então, veja, quando uma gramática diz substantivo é, substantivo se flexiona em, substantivo se coloca em, ela está gerando um conjunto de critérios que vão permitir com que a gente acesse essa linha, né, que é a fala, essa linha contínua que é a fala, e possa fazer cortes nela. E não apenas esse trabalho de categorização das unidades cria para a tradição isso que nós chamamos de classes de palavras, como eles também nos deixam, né, como um patrimônio, alguns critérios que são simplesmente imprescindíveis para toda e qualquer descrição e análise linguística que a gente faça, independentemente da área, do gerativismo, análise do discurso, que é o critério da significação, quando a gente diz substantivo é, que é o critério da forma, quando a gente diz substantivo se flexiona em, e que é o critério da posição, quando a gente diz substantivo se coloca em, no meio, antes ou depois, né? Então, isso é o que seria a categorização das unidades, esse conjunto de instrumentos e critérios para recortar aquilo que naturalmente não é recortado, que é a fala. Bom, o segundo componente que caracteriza um texto enquanto gramática são as regras para construir enunciados. E a gente tem uma ideia, bom, eu não sei se todo mundo tem essa ideia, mas ela é bastante comum, de que as regras da gramática, as regras de uma gramática, geralmente são elucubrações abstratas, invencionices, que não têm absolutamente nada a ver, ou não teria absolutamente nada a ver, com uma maneira como as pessoas efetivamente falam. Mas, enquanto um componente da gramática, as regras para construir enunciados são, na verdade, tentativas de alcançar aquilo que é regular na língua. São tentativas de descrever aquilo que é repetível e sistematizável nas línguas. Então, eu trouxe o exemplo de uma gramática dos Estados Unidos, publicadas no final do século XIX, a Grammar of English Language, do Holmes, que trabalhava, se eu não me engano, na Universidade da Virgínia. E aí nós temos um exemplo, né? 177, regra 1, os nomes que se terminam por S, SH, CH, TCH e X formam um plural colocando ES na forma do singular. Veja, isso volta para a gente como uma espécie de prescrição, mas isso é também, e antes de tudo, uma descrição que busca justamente abarcar aquilo que, como eu disse, é repetível, regular, sistematizável e sistematizado na língua. O problema é que, se a língua ela é sistematizável, ela também não é sistematizável em todos os pontos, né? Então, aquilo que o gramático não consegue descrever como uma regularidade, bom, ou é colocado do lado de fora da gramática como se não existisse, ou então volta para a gramática rebaixado como um erro, ou no máximo como uma variação. É o que acontece, por exemplo, nessa gramática também do século XIX, publicada no Brasil, no Rio de Janeiro, a Noções de Gramática Portuguesa, do Pacheco da Silva Júnior e do Lameira de Andrade, que dizemos, então, a lição é sobre o emprego do artigo. Dizemos o Pacheco, o Abílio, etc.,
mas é galicismo e erro dizer-se o Dante, o Cristo, o Shakespeare e o Tasso. Então, aquilo que o gramático não consegue sistematizar, ou não consegue sistematizar da mesma maneira que, bom, enfim, é um certo grupo de falar, volta para a gramática rebaixado como variação ou como pura e simplesmente erro. Bom, e um terceiro componente, e esse é um dos que eu mais gosto, um dos terceiros componentes que caracterizam um texto enquanto uma gramática, são os exemplos, né? E os exemplos, enfim, né? E aqui existe toda uma tradição dentro da história das ideias linguísticas, sobretudo no Brasil, de estudar os exemplos. Eu cito os trabalhos da Carolina Rodrigues e da Vanise Medeiros e de muitas outras pessoas, que mostram que os exemplos nas gramáticas, eles têm um duplo funcionamento, né? Eles funcionam ao mesmo tempo como um código de conduta linguística, em que eles mostram também aquilo que seria a língua, mas eles trazem também um código de conduta moral, um modelo de sociedade, e colocam esse modelo apagando todos os outros. Quem já viu alguma das minhas apresentações sabe que eu estou, sim, e eu assumo sem nenhum constrangimento, reciclando alguns exemplos que eu emprego o tempo todo. Mas eu me justifico, não é por preguiça, e também não é por dificuldade em encontrar exemplos em gramáticas ou em outros instrumentos linguísticos que estejam trabalhando a aplicação e a normalização de um modelo de conduta moral. Não, esses exemplos com esse funcionamento existem há muitos. Mas eu repito deles porque eles são absolutamente descarados, porque eles são absolutamente afrontosos. Os outros exemplos, eles às vezes são muito sutis e exigem da gente um trabalho mais elaborado de análise linguística. Esses não, sem nenhum constrangimento, eles esfregam na cara da gente um certo código de conduta moral. Então, vejam, o exemplo é da gramática portuguesa do Júlio Ribeiro, publicado em São Paulo no final do século XIX, e eu coloquei na barrinha o lugar do exemplo. Vejam que a lição gramatical é sobre o agente do verbo no passivo. Então, agente do verbo no passivo, exemplo, 2 pontos, assassinado por índios. Então, olha, nós estamos. O que o Júlio Ribeiro está fazendo com essa frase assassinado por índios? Está justamente colocando o índio como o agente de uma violência. Quando a gente sabe, e eu espero que todos nós saibamos, bom, que ao longo da história do Brasil, o índio sempre foi vítima da violência. Mas nesse discurso, não. O índio não é vítima, ele é o agente da violência. Um outro exemplo é aqui. A lição é sobre preposição. Então, quando é que se emprega uma preposição? Aí, exemplo, 2 pontos, dono de escravos, pão com manteiga. Então, olha a naturalização de uma relação que coloca o homem como propriedade de outro, de um homem como uma mercadoria a serviço de outra. E aí, bom, isso tem a ver, todos nós sabemos, né, com essa coisa vergonhosa da nossa história, que foi a escravização de milhares, milhões de pessoas. E mais um exemplo, os outros não me fazem rir, não. Esse daqui me faz rir um pouquinho, os outros me fazem mais chorar do que rir. Mas esse daqui é sobre a omissão do artigo. Quando é que a gente omite ou não um artigo? E o exemplo é os homens passivos e bons, as mulheres ajuizadas e prudentes. Então, veja uma forma aí como a mulher é representada, né? Dizer que uma mulher é prudente é silenciar que ela é aventureira, que ela é independente, que ela é desejosa, que ela é livre. Então, olha esse modelo de sociedade que coloca a mulher nesse lugar de passividade. E aí eu acho muito interessante,
e aqui eu cito mais uma vez a Carolina Rodrigues, porque, mais uma vez, é o nome que mais me vem à mente quando eu vou falar isso, embora outras pessoas tenham dito, que também a partir do exemplo é que nós temos a universalização das formas de vida do Ocidente. O que significa isso? Que é a partir do emprego dos exemplos que a gente consegue colonizar os corpos, os espíritos, as religiosidades, a sexualidade, os hábitos alimentares e assim sucessivamente. E se vocês me permitem apenas um parênteses, tá? Essa é uma pesquisa que está ainda por ser feita, esse funcionamento moral do exemplo não acontece apenas nos textos de gramática ou em outros instrumentos linguísticos. Eu sou professor de sintaxe e nas minhas aulas eu emprego o livro de sintaxe do Mário Perini. E eu não tenho nenhuma razão para duvidar que o Mário Perini é uma pessoa muito correta e muito digna. Ele me parece ser esse tipo de pessoa mesmo. Mas quando a gente lê os exemplos desse livro de linguística, que, portanto, seria científico e, portanto, impermeável à ideologia, segundo alguns discursos, qual são os exemplos que a gente tem lá no livro de sintaxe? Mamãe fritava os pastéis e titia lavava a louça, João batia no Bruno. Por que o exemplo não é o João lavava a louça? Por que o exemplo não é o João amava o Ricardo? Por que o exemplo não é a Maria amava a Mariana? Por que os exemplos trazem um determinado modelo e não outro? Mas, sem alugar, então, um segundo funcionamento do exemplo, além de trazer um código de conduta moral, é justamente, bom, e aqui eu vou ser bastante redundante, exemplificar aquilo que, segundo o gramático, existe na língua, né? Então, eles mostram aquilo que seriam os fatos linguísticos, a verdade sobre a língua. Os exemplos, eles podem ser criados pelos gramáticos, eles geralmente, essa é uma descoberta muito legal da história das ideias linguísticas, eles geralmente são transferidos de época por época, de gramática por gramática, mas eles são, sobretudo, recolhidos da literatura. E aqui eu faço referência, enfim, aqui é o momento que eu me exibo, tá, gente? Eu faço referência à minha supervisão de pós-doutorado, que eu estou iniciando agora na UF com a Vanise, querida e maravilhosa, em que eu analiso justamente a questão dos exemplos literários. E aí, trazendo uma amostragem muito rápida disso que eu estou analisando, quando a gente investiga a nacionalidade e a época, portanto, a origem dos exemplos literários na gramática do Júlio Ribeiro, a gente vai ver que, quanto à nacionalidade, quase 60% do que é exemplo tirado de literatura vem da literatura portuguesa, vem de portugueses. Apenas 3% dos exemplos literários vem de brasileiros, uma parte considerável vem de autores latinos, e outra parte considerável vem de autores europeus, mas a nacionalidade desses autores europeus é sempre a mesma, franceses, espanhóis, italianos e alemães. Quando a gente olha para a época, ou seja, quando é que foram publicados esses textos literários que entraram na gramática, nós vamos ver que o grosso é de textos literários publicados, lançados entre o século XV e o século XVIII. Vejam que os autores brasileiros, e Júlio Ribeiro é um autor brasileiro, é residual. E que os autores do século XIX, e o Júlio Ribeiro está no final do século XIX, também entram numa proporção muito pequena. Qual é o efeito? Qual é a consequência disso? Ora, se esses exemplos estão mostrando aí o que é a língua portuguesa, e eles estão aí para isso, para mostrar o que é a língua portuguesa, a gente pode ver muito claramente que essa língua portuguesa não é língua de qualquer um, porque os exemplos, eles não atribuem a qualquer um a posição de autoridade sobre a língua. Eles atribuem, e o Júlio Ribeiro não mostra, nesse caso, a autores portugueses do século XVI até o século XVIII. Bom,
Esse texto que nós chamamos gramática, ele foi construído a partir de alguns textos fundamentais, de alguns textos basilares. E eles são basicamente 4, né? A Tecne, do Dionísio de Trácio, e a Sintaxe, do Apolônio Díscolo, 2 textos gregos, e a Ars Gramática, do Donato, e as Instituições Gramaticais, do Prisciano, são 2 textos latinos. Né? E o que é que eles vão colocando como modelo de descrição e análise linguística? O estudo das classes de palavras, toda uma terminologia técnica para descrever a linguagem e as línguas, a começar pelos nomes linguagem e línguas, que não caíram do céu, precisaram ser forjados, o estudo da letra, da sílaba, os vícios de linguagem, da versificação, e, mais recentemente, os estudos de sintaxe. Né? E por uma contingência histórica, entre esses 4 textos, um se universalizou mais do que o outro, que foi a gramática do Donato. Né? E ela se universalizou porque foi a gramática que sobrou. Nós perdemos uma quantidade gigantesca de textos gramaticais com o movimento de deslocação dos povos do norte da Europa para o centro do continente, o que a historiografia chama de invasões bárbaras, e um dos lugares no continente que foram mais poupados desse processo de colonização e de destruição foi a Irlanda, onde os textos de Donato eram bastante empregados nos monastérios como uma técnica de aprendizagem do latim. Então, por causa dessa contingência histórica, bom, há outras razões também, evidentemente, mas por causa dessa razão, principalmente, é que o texto de Donato foi e permanece como modelo para a produção de qualquer gramática que a gente analise. Mesmo aquelas gramáticas que não se consideram gramáticas ou se consideram mais gramáticas do que as outras. Mas, avançando agora para a segunda metade, esse instrumento, com a forma que ele tem hoje, ele já estava pronto desde o século V. Então, no século V, essa tecnologia já estava disponível com uma forma que ela tem hoje. E, no entanto, do século V ao século XV, apenas, ou seja, no período de 1000 anos, apenas 4 gramáticas foram publicadas no continente europeu, né? A gramática do islandês e do irlandês, no século V ao século VII, se eu não me engano com as datas, e as gramáticas do gaulês e do provençal no território que é conhecido hoje como a França, nos séculos XII e século XIII, também, se eu não estou me enganado com as datas. No entanto, quando a gente vai para o século XVI, e quem tem alguma intimidade com a história das ideias linguísticas sabe que eu peguei esse quadro do livro A Revolução Tecnológica da Gramatização, do Sylvain Roux, esse gráfico mostra justamente uma explosão de produção de gramáticas no século XVI. Vejam, nós temos uma tecnologia que está sendo subutilizada durante 1000 anos e que, de repente, num momento muito específico da história da humanidade, que é o século XVI, começa a ser utilizada de maneira massiva. E essa comparação entre uma tecnologia que está disponível, mas é subutilizada, e depois essa mesma tecnologia que começa a ser utilizada de maneira massiva, não apenas na Europa, mas concomitantemente em todas as regiões do globo, isso, né, nos ajuda a compreender essa segunda dimensão dos objetos técnicos e que é, portanto, uma segunda dimensão das gramáticas, que é a dimensão que nós podemos chamar de uma dimensão político-histórica. Né? Então, a história das ideias linguísticas já tem uma resposta para a pergunta por que produzir gramáticas. E aqui, mais uma vez, eu trago um dado apresentado pelo Roux na Revolução Tecnológica da Gramatização. Então, ao longo da humanidade, os agrupamentos humanos, não todos, mas alguns, quando produziram gramáticas por 2 razões, que podem ser divididas em 2 grandes grupos. Primeira razão seria a necessidade de aprender uma língua que a gente não sabe e precisa aprender, e depois a necessidade de desenvolver uma política de expansão linguística de uso interno ou externo.
O que o Silva Uhu vai dizer, e, enfim, e não apenas eles, mas as pesquisas em história das ideias linguísticas, é que, bom, essas razões, quase todas elas, já estavam disponíveis na Idade Média e na Antiguidade. Apenas uma não estava. E essa razão que não estava na Idade Média e que vai surgir no século XVI é justamente o que vai favorecer uma produção massiva de gramáticas, que é o desenvolvimento de uma política de expansão linguística de uso interno ou externo. Mas antes de falar dela, eu gosto sempre de chamar a atenção para essa razão de produzir gramáticas, que é organizar e regular uma língua literária. Porque a gente tem essa ideia meio romântica de que produzir poesia é uma questão de inspiração, né? Que o Carlos Drummond olhou bastante a flor amarela para depois escrever aquele poema, e sobre os nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Não, a produção de poesia sempre foi, ou foi, no início, uma questão técnica. E um dos objetos, justamente, que dava o domínio técnico para a produção da poesia era as gramáticas. Tanto que a gente tem até hoje nas nossas gramáticas aquela parte sobre figuras de linguagem e versificação. Ela não está aí, enfim, porque alguém achou bonitinho. Agora, voltando para essa grande razão que se impõe no século XVI e leva à produção massiva de gramáticas, o que nós temos é aquilo que nós chamamos de nação. No século XVI surge a nação. E é muito interessante que, pouco importa o lugar onde a gente olhe, existe essa regularidade que é a coincidência entre a produção da primeira gramática daquela região e dos eventos que vão entrar para a historiografia como os eventos fundamentais para o nascimento daquela nação enquanto um Estado nacional. Se nós pegarmos o exemplo espanhol, né, que é um dos mais canônicos, nós vamos ver que a primeira gramática dos espanhóis, a arte da língua castelhana, do Antônio de Nebrija, publicada em 1492, foi publicada exatamente na mesma época e no mesmo ano dos grandes acontecimentos que formaram o que a gente conhece hoje como Espanha. O casamento dos reis católicos e a expulsão dos muçulmanos do território de Granada, que dá à Espanha a forma territorial que ela tem hoje, e também a chegada ao continente americano, que dá as condições econômicas para que essa nação possa ser erigida. Mas o mais interessante é a gente perceber que quando a gente fala de nação, a gente está falando de uma unidade. A gente está falando de uma unidade territorial, a gente está falando de uma unidade política, a gente está falando de unidades religiosas, culturais, e eu diria mais, sexuais, pedagógicas e assim sucessivamente. A questão é que essas unidades, elas não existem como seres da natureza a priori. Elas precisam ser construídas. E na história da nação, o elemento que foi empregado para, né, manter e erigir essas outras unidades foi a unidade linguística. E os gramáticos sempre foram conscientes disso. Se nós pegamos no século XIX, por exemplo, no Brasil, nós vamos ver que a produção massiva de gramáticas brasileiras do século XIX também se dá na esteira de eventos determinantes para o Brasil enquanto uma nação separada independente de Portugal. A independência, depois a República. E aí a questão, né, o que faz a gente ver ainda mais essa dimensão político-histórica, por que dispensar dinheiro, porque custa dinheiro, inteligência e tempo para produzir gramáticas do pré-português no Brasil do século XIX, quando nós temos, desde o século XVI, dezenas de gramáticas de português produzidas no Portugal, porque isso faz parte desse gesto de independência política, e aí, no nosso caso, por causa da nossa história de colonização, mais ou menos uma independência linguística, né? Porque a gente está sempre nessa, o que a Anne Orlandi chama de memória heterogênea, de proximidade e diferenças em relação ao português de Portugal.
E, como eu disse, os gramáticos sempre foram conscientes desse papel linguístico de sustentar uma unidade nacional. Mais uma vez, o exemplo canônico de Nebrija, que na apresentação a rainha, né, Isabela, diz a célebre frase: sempre a língua foi companheira da nação. Mas o que eu acho mais legal de tudo é que, se a unidade linguística é o que assegura todas as outras unidades que permitem que exista nação, a unidade linguística ela também não existe como dado na natureza. O que a gente tem como dado da natureza são seres humanos que falam das mais diferentes formas. Alguns se entendem, outros não, outros se entendem mais ou menos, outros se entendem muito bem. Então, essa unidade linguística, ela também não existe a priori, ela também não existe como entidade natural, ela precisa ser construída. E ela é construída a partir de instrumentos como as gramáticas, os dicionários, os glossários, os vocabulários, e assim sucessivamente. É por isso que o Sylvain Aury e a Francine Mazière têm essa expressão muito feliz, que é dizer que as gramáticas são fábricas de língua, né? Quando a gente diz fábrica de línguas, algumas pessoas ficam assustadas, porque parece que a gente está dizendo que sem gramática não existe língua. Não, ninguém nunca precisou de gramática para falar uma língua. Nenhuma mãe, quer dizer, a não ser que seja muito psicótica, né? A minha não foi, ainda bem, mas nenhuma mãe chega no berço do bebê e diz: filhinho, eu te amo tanto, mas vamos trabalhar hoje a oração subordinada, substantiva, objetiva, reduzida do infinitivo. Não funciona assim, né? Tem pessoas que jamais foram à escola e falam muito bem, obrigado. Então, esse sentido de fábricas de línguas e de criar línguas quer dizer criar línguas como unidade, como um todo homogêneo, com fronteiras, com uma lista específica de palavras, com uma lista específica de estruturas morfossintáticas, com uma lista específica de sons. E aí eu gosto muito desse exemplo que é trazido pela Ilane Merlan-Cagiman, que é professora de literatura na Universidade Sorbonne Nouvelle, nesse texto que infelizmente não tem tradução ainda em português e que se chama É a Língua Fascista?, em que ela desloca justamente aquela frase célebre e, a meu ver, muito babaca, que diz que a língua é fascista, né, dita pelo Roland Barthes. Então, o que ela vai dizer? Ela vai trazer relatos de viajantes no continente europeu no século XVI e que vão atravessar o continente de ponta a ponta e que vão enxergar uma única língua. Então, tem um exemplo aqui na página 83 de um embaixador que atravessa o território que hoje é conhecido como França e Espanha, e para ele, de um ponto ao outro, as pessoas estão falando absolutamente a mesma língua, ele não enxerga línguas diferentes. Aí eu traduzi esse trechinho do relato que diz assim: mas, no fim do século XVI, o embaixador tirava de suas viagens do norte ao sul da Europa a convicção de que havia bem pouco de línguas diversas no mundo. A maior parte delas são apenas, diz ele, o viajante, misturas. Já que não descobrimos jamais, de uma região a outra, uma mudança repentina. A gente poderia rir um pouco desse relato e dizer: nossa, que homem ignorante. É evidente que no século XVI se falavam muitas línguas diferentes no território da França e da Espanha. Só que a gente está falando isso em uma sociedade que já tem a introdução dessa tecnologia que é a gramática. Justamente por ele não ter tido essa tecnologia que ele não consegue aplicar cortes, porque no real da língua nós não temos cortes, nós temos um contínuo de uma a outra. E é esse instrumento, que são as gramáticas e tantos outros, que vão também estabelecendo cortes e fronteiras entre as diferentes formas de falar, né? Vão dando contornos, e que vão criando essa evidência de que existem línguas, essa evidência de que a gente fala a língua X,
essa evidência de que a língua X é diferente da língua Y, essa evidência de que algumas pessoas muito ignorantes falam de maneira errada ou feia a língua X, enquanto outras pessoas, muito poucas, mas muito sabidas, falariam de uma maneira muito rica e elegante e acertada as línguas. Um outro exemplo que eu gosto bastante é a apresentação que o Rafael Blutor faz no vocabulário português e latino, que ele escreveu no início do século XVIII. Quando a gente olha hoje para os discursos sobre a história da língua portuguesa e a história da literatura portuguesa, qual é o discurso que a gente tem, né? Que é aquele discurso que vai entrar como uma verdade dos fatos nos nossos livros os nossos livros didáticos, e que alguns colegas vão estudar no mestrado, no doutorado, enfim, nas suas especializações em história da língua e história da literatura. O que a gente diz? Que a língua portuguesa se torna uma língua autônoma e separada do latim entre o século XI e o século XII, e que a literatura portuguesa surge na mesma época, com um texto como as canções, como a canção de Dom Diniz, e assim sucessivamente. Mas este é o olhar retrospectivo que nós temos hoje da história da origem da língua portuguesa e da literatura portuguesa, porque quando a gente vai para os discursos dessa época sobre a língua portuguesa, nós vamos ver que as pessoas enxergavam o português não como uma língua autônoma, mas como uma forma muito errada e feia de falar o espanhol. E aí é contra justamente esse discurso da época, que não separa e destaca o português como uma língua e como uma língua digna de respeito, que o Blutor vai escrever um recado ao leitor estrangeiro, em que ele tenta combater, e aqui eu estou citando as palavras dele, essa ideia de que a língua portuguesa não é língua por si, como é o francês, o italiano e etc., mas língua enxocaca e corrupção do castelhano, como os dialetos ou linguagens particulares das províncias, que são, né, corrupções da língua, que se fala na corte e cabeça do reino. Então, hoje pareceria algum absurdo alguém dizer que português e espanhol são a mesma língua, mas essa era a evidência dos discursos sobre a língua portuguesa no passado, e foi a introdução desses instrumentos, como as gramáticas e os dicionários, mas aqui é claro que eu vou puxar a sardinha mais para o lado da gramática, que vão criando essa separação e dizendo, isso daqui é do português, isso daqui é do espanhol, isso daqui é do espanhol, isso daqui é do português, para que a gente possa dizer que espanhol e português são línguas diferentes e autônomas. Né? Então, eu indo aqui já para encerramento, né? Também tem esse discurso, né? Que diz que o que vale é a variação, que a norma não toca nada, que ela não tem que ser estudada, que ela é apenas ideológica, autoritária, prescritivista, mas a própria ideia de variação, ela só se coloca e só faz sentido quando a gente tem a descrição de uma norma, que não existe como entidade natural a priori. Ela é produzida a partir da introdução de uma tecnologia que é a gramática. E aí, pensando sobre esse funcionamento de recorte e seleção que as gramáticas fazem sobre a língua, eu lembro bastante desse pequeno conto do Borges, que está na História Universal da Infâmia. Aqui a edição que eu utilizei foi da Companhia das Letras, né? Em que ele diz assim, né? Naquele império, a arte da cartografia logrou tal perfeição que o mapa de uma única província ocupava toda uma cidade, e o mapa do império, toda uma província. Com o tempo, esses mapas desmedidos não satisfizeram mais, e os colégios de cartógrafo levantaram o mapa do império, que tinha o tamanho do império e coincidia pontualmente com ele. Menos dedicadas ao estudo da cartografia,
as gerações seguintes entenderam que esse dilatado mapa era inútil, e não sem piedade o integraram às inclemências do sol e dos invernos. Nos desertos do oeste perduram despedaçadas ruínas do mapa, habitadas por animais e por mendigos. Em todo o país, não há outra relíquia das disciplinas geográficas. Veja, é interessante a gente ver que, embora inútil, a criação de um mapa do tamanho de uma cidade, ele é tecnicamente possível. Eu posso imprimir agora, e eu acho que eu nem preciso de tantos recursos assim, um mapa que seja exatamente do tamanho de Brasília, ou exatamente do tamanho de Niterói, ou exatamente do tamanho do bairro de Barão Geraldo, em Campinas. Ele é tecnicamente possível e viável, mas ele é inútil. Aqui tem uma diferença fundamental com as gramáticas, é que uma gramática que desse conta de abarcar todas as línguas, não é que ela seria inútil, é inviável. Nós não temos uma tecnologia que permita a descrição do todo da língua. E aí, não são apenas as gramáticas, né? Não apenas as gramáticas, nenhuma gramática dá conta do todo da língua, como também nenhuma teoria linguística e nenhum linguista, nenhum pesquisador tem acesso ao todo da língua. O que eu quero dizer com tudo isso, que o Conto dos Borges, é que as gramáticas são instrumentos técnicos, são instrumentos linguísticos que elas só podem operar por meio de recortes. Elas só podem operar por meio da seleção. É inviável tecnicamente, nós não sabemos como, nós não temos os meios técnicos para representar e descrever o todo da língua. E aí, quando eu vejo justamente essa representação, ou então, essa demanda de que uma gramática não vale, ou vale menos porque ela não dá conta de representar a língua ou o todo da língua, eu só penso que se uma gramática fosse capaz de representar o todo da língua, aconteceria com ela a mesma coisa que acontece com a Cate Blanchett no final do filme Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, em que ela pede para o ET para que ela tenha acesso a todo o conhecimento do mundo. E acontece isso com ela quando ela tem esse desejo atendido. O todo da língua pulverizaria a gramática, como todo conhecimento do universo pulveriza o personagem da Cate Blanchett. Antes de encerrar minha apresentação, e eu pensei para que ela fosse curtinha mesmo, porque a gente está na sexta, e também porque eu quero ouvir as perguntas de vocês, eu gostaria apenas de deixar 3 indicações de leituras. A primeira é a edição da Porto das Letras, que trabalha especialmente em instrumentos linguísticos e que foi organizada pela Thais Araújo, pelo Rogério Modestos, da Universidade na Bahia, e pelo José de Carlos de Aquino, que é esse que vos fala. Nós temos aqui quase 20 artigos que vão trabalhar justamente essas dimensões técnicas e essa dimensão político-histórica de diversos instrumentos linguísticos, sobretudo de uns que a gente jamais pensaria que são instrumentos linguísticos. Depois, esse livro que foi citado praticamente por todas as apresentações ao longo dessa semana, que é o maravilhoso Almanaque de Fragmentos, Ecos do Século XIX, organizado principalmente pela Vanise e pelo Felipe, esses 2 queridos, e aí nós temos diversos verbetes, um inclusive sobre gramáticas, mas que mostram, eu poderia dizer assim, de uma maneira bastante rasteira, as condições de produção para a fabricação de gramáticas no Brasil do século XIX. E, por último, um texto que eu não entendo ainda por quê, mas que é
muito pouco citado, seja na história das ideias linguísticas na Europa, seja no Brasil, que é do modo de existência dos objetos técnicos do Gilbert Simondon, em que ele mostra justamente, bom, como o próprio título diz, né, como é que esses objetos técnicos são criados e como é que eles se relacionam e interferem com as sociedades que as criam. E, ao final dessas recomendações, eu encerro minha apresentação agradecendo, mas imensamente, a todos vocês. Nossa, que exagerados, gente, que exagerados. Obrigado. Alguém está dizendo alguma coisa? Eu não estou ouvindo vocês. A gente está um pouco sem voz ainda, eu acho. Eu acho. Sem conseguir falar. Mas a Vanice tem algo a dizer. Vai lá, Vanice. Tenho. Eu só estava tentando acertar o botão. Eu estava falando e estava mudo. Aí eu estava dizendo, eu estou tentando achar o coraçãozinho, estava dizendo um monte de coisa. Mas, enfim, achei. É que eu estou no laptop, aí tive problemas. Olha, eu queria agradecer imensamente essa aula palestra, tão profunda demais, ela tão bonita, né? Você se preocupa com a estética, e eu acho isso fundamental, ter uma aula bonita, a gente também aprende com os olhos, com prazer, né? E de quebra o teu humor, né, Ed Carlos, que é fantástico e torna tudo mais leve e dá vontade de ouvir mais, algo que é denso, né? Você trouxe muita coisa densa, tem muita pergunta aí. A gente tem deixado para a plateia perguntar primeiro e depois a gente pergunta. Mas, de imediato, lá o Gustavo está dizendo que tem professora que joga isso para a gente hoje, que não são a mesma coisa, quando você estava lá atrás, falando de tanta coisa da espanhol gramática, e do português, né? Eu acho. Ele estava falando do português. Do espanhol e do português. Exato. Aí, o Felipe adorando, maravilhoso, Elizabeth achando, eu também achei, viu, Elizabeth, essa associação com o time do Indiana Jones, que eu não vi, vou ver amanhã, né? Sim, mas eu estraguei o final do filme, desculpa. Eu adoro saber o final antes. Né? E são muitos os agradecimentos lá de muita gente, não vou ficar lendo todos, eu estou só vendo se tem alguma, a Luana dizendo que tinha que ser uma aula do primeiro período de letras, olha, já está pensando numa aula inaugural com você, né? Eu acho que é isso mesmo. Eu tenho só um comentário breve para fazer, manda. porque o Carlos iniciou dizendo que eu sou uma pessoa que o coloca nessa posição de que tem algo a dizer sobre gramática. Sim, como se você fosse uma leviana, né, Thaís? Né? Em minha defesa, né, eu acho que eu tenho gravado a aula de hoje. Eu não preciso dizer mais nada. Só isso que eu queria falar. Isso, e canta música para ele. Né? O Gustavo disse obrigado pelo minicurso. E aproveitando que você tocou nessa questão de, aspas, instrumentos que jamais pensamos que seriam instrumentos, fim das aspas, você poderia falar um pouco sobre isso? Aproveitar essa oportunidade de te ouvir ao vivo? Eu vou deixar, não tem outras perguntas, então você responde a essa e a gente abre agora para as perguntas. Tá? Foi o Gustavo, né? Obrigado pela pergunta, Gustavo. A resposta mais curta é o convite para que você acesse e leia esse número especial, que de fato está especialíssimo sobre instrumentos linguísticos, da revista Porto das Letras, que é uma revista aqui do nosso programa de mestrado da Universidade Federal do Tocantins. Já é o segundo volume, na verdade, dedicado à história das ideias linguísticas. Existe já antes um número temático organizado por mim, pelo Felipe Marcel, sobre a história das ideias linguísticas, e esse segundo especificamente sobre instrumentos linguísticos. Então, enfim, dizendo de maneira, mas eu vou dizer isso de maneira muito sumária, nós temos lá, por exemplo, análises de tabelas. Então,
como é que uma tabela, aquela tabela que nós temos e os gráficos que nós temos numas gramáticas, como assim a tabela é um instrumento linguístico? De que maneira ela instrumentaliza a língua? E aí nós temos o Alejandro, professor da Sorbonne, que escreveu esses artigos e mostrou para a gente. Nós temos, por exemplo, o trabalho da Daniela, de Buenos Aires, que mostra o manual de redação dos jornalistas da Argentina como instrumentos linguísticos. Como assim um manual que fala sobre o jornalismo é um instrumento linguístico? De que maneira esse material instrumentaliza a língua? E a Daniela mostra. Tem um artigo que eu escrevi junto com meu aluno que nós falamos dos glossários da polícia, né? Então, a Polícia Civil, com uma autorização da Justiça, ela registra as gravações de supostos criminosos, essa fala é digitalizada, e para que ela seja compreendida pelas partes, acusação, defesa, juiz, testemunha, os policiais fazem um glossário, eles selecionam algumas palavras e colocam uma definição. Então, olha, nem a polícia sabe que ela está construindo um instrumento linguístico. E, no caso, um instrumento linguístico bastante perverso e bastante insidioso, e quando a gente vai analisar aquilo que entra como fala de bandido é fala de quem? Gente jovem, preta e pobre, né? Então, é engraçado que quando esse aluno começou a fazer mestrado comigo para esse trabalho, eu falei, eu vou ter que te entregar minha irmã e meu sobrinho, porque eles falam dessa maneira. Então, eles estão automaticamente sendo identificados como criminosos. E ele ficou assustadíssimo. E é bom quando a gente fica assustado, que é quando a gente começa a virar gente. Então, eu estou citando, sei lá, 4, 5, mas tem muitos outros, e eu, de fato, convido todos a, enfim, né, lerem esse número que a gente fez com tanto carinho e trabalho. Tá. Tem mais uma pergunta agora? Oh, desculpa, Cláudia, vai. Não, alguém falou junto comigo, não sei quem. Não vi. Bom, então tem uma pergunta da Dayana Assis. Parabéns pela apresentação, professor. Sou de Manaus, Amazonas. Tenho uma dúvida. O senhor falou, à luz de Oru, que no século XVI é o período de construção de gramáticas que apresentam um teor político de construção de identidade linguística. É possível ter essa interpretação para as gramáticas de autores brasileiros durante o século XIX? O senhor consegue perceber um desejo de promover a ideia de língua portuguesa brasileira nesses autores? Tem muitas perguntas aí, né, Edgar? Nossa, bem, primeiro, né, Diana, bom, não sou eu quem percebe, né? É o programa História das Ideias Linguísticas no Brasil, que desde os anos 90 vem percebendo e mostrando, com análises muito finas, exatamente isso que você está mostrando, né? Que é esse segundo período da gramatização no território que hoje é conhecido do Brasil, porque nós tivemos uma gramatização das línguas indígenas no século XVI, concomitantemente a gramatização das línguas europeias na mesma época, e depois nós temos esse segundo movimento, que é fazer a gramática, a gramatização de uma língua que já está gramatizada. E aí aquele meu comentário, né? Qual é o sentido de produzir gramáticas de uma língua para quem a gente já faz gramáticas há 400 anos? E perda de tempo? Não, não é perda de tempo. Aí está trabalhando o sentido político de autonomia, como a antiga metrópole, que é com Portugal. E aí, enfim, você vai ter que ler com atenção, mas olha, Daiane, eu aposto meu salário que você vai ler com atenção, mas com muito prazer, essa produção brasileira, e você vai ver todas as questões técnicas e políticas que estão aí envolvidas nessa produção de instrumentos linguísticos pelos gramáticos do século XIX. Porque o que a gente chama mais atenção aqui é justamente os efeitos muito específicos do modelo de colonização que foi aplicado aqui no Brasil, né? Que faz com que esse processo de produção de gramáticas se realize e, ao mesmo tempo, não se realize da mesma maneira como foi feito na Europa durante o século XVI, né? E que coloca a gente, não resolve e nunca vai resolver, talvez, essa relação tensa entre brasileiros e portugueses, Brasil e Portugal, português do Brasil e Portugal, português europeu. Né? Eu estou um pouco lenta na hora de acertar aqui.
Desculpa, tá? Nossa, foi ótimo. Não sei se meu nome, Dayana, se está satisfeita. Elizabeth já mandou uma pergunta, acho que eu não perdi nenhuma para cima, não. Então, continuam dizendo encantados, encantada, obrigada. E a Elizabeth Silva pergunta, me chamou a atenção, e eu nunca tinha pensado dessa forma, a gramática como tecnologia, a gramática como objeto técnico. Você quer comentar isso? E a Cláudia... Não, eu só já diria para levantou a mão. Elizabeth que ela não está sozinha. Elizabeth, eu tinha exatamente os mesmos sentimentos e a mesma reação que você antes de entrar na maravilhosa Unicamp e ter aulas com a Cláudia Pfeiffer, com a Carolina Rodrigues, com o Eduardo Guimarães, depois conhecer os textos da Vanise Gomes de Medeiros, porque é isso. E aí eu fiquei completamente apaixonado com essa desestabilização que traz ao pensar nesses textos, não como simples descrições da língua, ou como descrições imperfeitas da língua, ou como um conjunto de regras, mas como uma tecnologia que é feita de determinada maneira e, ao ser produzida e reproduzida, interfere no espaço onde ela é inserida, né? Eu gosto muito quando... as pesquisas em história das ideias linguísticas dizem, por exemplo, é uma piada muito sem graça, eu sou o primeiro a reconhecer que é sem graça, tá? Mas que eu conto sempre para os meus alunos, talvez alguém ria um dia, que é, se você chegar agora para o seu crush e dizer, ou para sua mãe, que é pior ainda, e dizer, mãe, sabia que os seres humanos falam? Ela provavelmente acharia que você está bêbado, drogado e andando em mais companhias. Por quê? Porque mesmo para uma pessoa que é analfabeta, é uma evidência de que os seres humanos falam. E aí, mas se a gente pega um livro como o do antropólogo Tori Anderson, História das Línguas, ele vai mostrar que nas sociedades orais, a gente não vê a circulação dessa evidência. Que quando você pergunta, sei lá, para uma comunidade isolada da América do Sul, da África, da Ásia, ou mesmo do continente europeu, que língua você fala? As pessoas ficam um pouco perdidas com essas perguntas e não entendem. E quando a gente acompanha os discursos sobre as línguas, a gente vê que essa frase seres humanos falam, ou tal povo fala a língua X, ela só aparece, só começa a ter recorrência, só começa a circular justamente com a produção e introdução desses instrumentos linguísticos, que ao criar por esse processo de seleção, de curadoria, de montagem, de recorte e cola, vão criando essa evidência de que as línguas existem e elas são dessas maneiras, com essas fronteiras. Então, Elizabeth, olha, vá ler a História das Ideias Linguísticas, que aí você vai ficar fascinada. Que ótimo, uma delícia. Cláudia tinha uma pergunta. Bom, Elizabeth, não sei se você está satisfeita, que ela diz assim, me desestabiliza pensar a gramática como uma tecnologia, mas adorou a tua apresentação e está satisfeita. Você está no bom caminho, Elizabeth, você está no excelente caminho. Parabéns para você e para a educação que a sua mãe te deu. Obrigada, Ed Carlos. Mas eu fiquei desmontada, eu fiquei olhando assim, eu falei, meu Deus, mas como é que pode uma gramática tecnológica? Me desmontou, você me desmontou. Obrigado. Mas aí a gente remonta, tem essa vantagem. Que bom. Obrigada. Imagina, foi um prazer. Obrigada também, Elizabeth, pela pergunta, né? E por esse entusiasmo. Agora é com a Claudinha, que levantou a mão. Então, eu estava me segurando, mas aí como o chat deu uma paradinha, eu falei, eu vou levantar, mas aí eu abaixei, mas ok, vou falar e depois eu espero que as pessoas também continuem a conversar com o Ed Carlos. Querido, eu vou usar a palavra que a Vanise adora usar, porque tem situações em que eu acho que só essa palavra, né? Foi escandalosa a sua palestra, né? Absolutamente fenomenal, né? A gente fica até sem respirar, assim, e não quer que você pare de falar, né? Então, é divino realmente poder te ouvir, e poder te ouvir depois de tanto tempo, né? Faz muito tempo que eu não tenho contato com você. Estava lembrando quando a Mara estava fazendo a aula dela, que num determinado momento vocês foram meus alunos numa disciplina e competiam na biblioteca quem ia ficar mais tempo lendo durante horas.
A Mara vindo de Buenos Aires com aquela tradição de biblioteca, etc. e tal. Eu queria te ouvir um pouquinho, pensando na temática dos minicursos, né, em que essa questão do arquivo está muito sendo colocada, né, como um eixo mobilizador. Como é que você, se você se sentir à vontade para falar disso, né? Como é que você, depois de tanto tempo, né, de um percurso, de tantas pesquisas que você já realizou, como é que você diria um pouco, para quem está começando, né, sobre essa montagem de arquivo na relação específica com gramáticas, né? E aí eu quero lembrar, não lembrar exatamente, mas eu acho que chamar a atenção por um fato muito significativo dentro dessa construção, por exemplo, de arquivo, né, que vem a partir da sua pesquisa de doutorado, que foi permitir fazer ver, né, obras que justamente a gente não conhecia, quer dizer, não é uma questão da gente não conhecer um determinado nome de autor, mas como é que um determinado nome de autor tem produções que não ficam visíveis, que não significam dentro de uma determinada organização e narrativa sobre os estudos e sobre a produção do conhecimento linguístico, aí especificamente no Brasil, né? E aí eu estou falando, o Ed Carlos fez uma tese, né, não sobre o Júlio Ribeiro, mas enfim, que o Júlio Ribeiro está lá, né, funcionando em termos de nome de autor fortemente, e traz para a gente isso. Então, se você puder falar um pouquinho dessa tua prática, e falar um pouquinho para quem está começando essa montagem de arquivo, quando a gente está pensando nessa textualidade dos textos gramaticais, querido. E mais uma vez, obrigada, viu? Imagina. Nossa, vamos lá ver se eu consigo responder, né? Enfim, eu já parto, quando eu começo a fazer pesquisas em história das ideias linguísticas, eu já estou dentro de uma máquina que está funcionando há algum tempo, né? Ainda bem. E que já disponibilizou não apenas materiais, mas interpretações muito boas sobre esses materiais. E aí, nós temos tanto o projeto História das Ideias Linguísticas, quanto os trabalhos de arquivo que foram sendo montados por esse grupo, né? Eu penso na BVCLB, a Biblioteca Virtual das Ciências da Linguagem, do LabEurb, eu penso na Documenta, do Grupo de Historiografia Linguística da USP, eu penso no Banco de Gramáticas da Biblioteca do IEL, né? Gramáticas digitalizadas, eu penso no Banco de Gramáticas e Dicionários da Unesp, e mesmo a Biblioteca do José Mindler, da USP, cujos dicionários, né, uma das primeiras coisas que eles colocaram em linha foram os dicionários, né? Agora, uma coisa que eu acho muito interessante com a sua pergunta, e que eu acho que eu nunca tinha pensado, e agora você é quem vai me dizer se faz sentido ou não, tem uma dificuldade de montar esse arquivo, porque é isso, ele não está dado a priori. E como ele está dado a priori, a nossa ideia primeira é sempre dizer que não existe. Né? Como ninguém foi atrás, ele não existe. Como ele está disperso, a gente diz que ele não existe. Ele só começa a existir a partir desse trabalho que a gente tem feito coletivamente e que a Thaís tem arrasado, meu Deus do céu, a rainha do arquivo no Brasil, todos os beijos e coroas do mundo, que é de reunir esse material. Mas eu fico pensando que a dispersão e o apagamento, a não existência de um arquivo em gramáticas no nosso país, não apenas no nosso país, mas sobretudo no nosso país, se dá justamente por causa desse discurso, tem a ver, não é que se dá só por isso, mas eu acho que tem a ver justamente com a força desse discurso da cientificidade que opõe a linguística à gramática. Então, como o que importa é a linguística, a gente preserva o que importa. E a gente esquece e abandona o que não importa. E aí, quando a gente abandona, a gente queima, a gente joga no lixo, a gente não coloca ali na plataforma de dados, a gente não preserva, a gente não reúne. Né? Então, eu acho que, enfim, algumas gramáticas
a gente conseguir reunir. Tem outras que... A primeira edição, por exemplo, da gramática... Bom, eu vou esquecer o nome dele agora. Alfredo Gomes. A gramática do Alfredo Gomes, a gente só tem a 13ª. Ou seja, todas as outras 12 edições antes, é impossível encontrar. E é impossível encontrar porque, bom, porque foi perdido, porque foi disperso. E eu acho que essa perda e essa dispersão tem muito a ver justamente com esse rebaixamento, esse discurso da cientificidade traz da gramática. O que faz, então, tem esse rebaixamento por esse discurso que coloca a gramática no lugar da não cientificidade. Né? E aí, você trouxe o exemplo do Júlio Ribeiro, eu me permito falar disso. O Júlio Ribeiro escreveu em 1880 um texto que se chama Traços Gerais de Linguística, em que ele trabalha efetivamente as questões linguísticas que eram as grandes temáticas da linguística do século XIX. Mas a gente não sabia que esse texto existia. E a gente não sabia que esse texto existia por quê? Bom, porque ninguém foi atrás dele. E por que ninguém foi atrás dele? Bom, porque a gente tem a força do movimento de Saussure, que coloca ele como início da linguística no século XX. Então, a gente começa a procurar textos de linguística a partir do século XX. E no Brasil, né, nós temos aí o... E agora me fugiu o nome dele, que é considerado o primeiro linguista. Matoso Câmara Júnior. A força do Matoso Câmara também. E aí nós temos outras questões, né? O apagamento das gramáticas. Foram textos produzidos para serem utilizados na escola como métodos de acesso à universidade. Então, a gente não tinha uma instituição que abrigasse e desse lugar para essas obras, como a gente teve com os cursos superiores depois, que dão acesso a obras que são chamadas de linguística. Aí, o que faz? Esse texto desaparece, né? Mas aqui eu só estou repetindo o que diz o Fábio, o Lauro, a Suzy, o Eduardo Guimarães, só estou repetindo como papagaio que gente mais inteligente do que eu já disse. Muito obrigada, querido, muito obrigada mesmo. Muito obrigada mesmo. E aí eu fico pensando, bom, estou falando porque eu não estou vendo perguntas, né? Mas... se alguém quiser perguntar, a gente está aqui ainda para conversar, né? E aí, então, logo que você abriu a tua fala, você trouxe a questão do mito da cientificidade, né? Que eu achei maravilhoso como você abriu e como já colocou isso, né? Até como mito, né? Por outro lado, você tem as gramáticas atuando na nossa formação ainda, né? Você tem ecos das gramáticas, ainda que às vezes até... Ih, caiu tudo aqui. Mas acho que isso não vai cair, não. Nossa. Você tem ecos da gramática atuando, e ecos antigos, né? Através de exemplos, mas das regras, das definições que se repetem, de todo esse mecanismo que se repete, agindo e atuando. E eu queria te ouvir falar mais sobre isso, porque se, por um lado, você pode não ter certas gramáticas, elas podem desaparecer, elas podem não estar mais lá, por outro lado, a força dessa construção, dessa fabricação de línguas, e eu adoro isso, né? E hoje você trouxe algo que é maravilhoso, que é a fabricação de fronteiras, né? E isso não estava posto em nenhum lugar, né? Eu, pelo menos, adorei, vou registrar e vou te dar autoria, que é essa fabricação de fronteiras de língua. Isso continua agindo, atuando, né? Independentemente da presença ou não da gramática. Por que eu estou dizendo isso e queria te ouvir falar sobre isso? Porque muitas vezes, quando se fala trabalhando com gramática, mas ninguém mais trabalha com gramática, que isso? Ninguém mais dá aula com gramática. Ninguém mais pega gramática, né? E não para pensar que toda essa montagem e fabricação de língua é vez da gramática. Então, você está ali vivendo às custas de tudo isso que foi produzido, ainda que você não queira dar às gramáticas o lugar que elas têm na nossa sociedade, né? Mas, enfim, aí queria te ouvir falar um pouquinho mais sobre isso, e sobre essas fronteiras que eu amei.
Ela está me pedindo, gente, para eu falar sobre uma coisa sobre a qual ela fala divinamente bem, né? Mas eu vou interpretar o personagem. Então, vamos lá. Vanise, você Esse humor é maravilhoso, né? você diz eco, né? Eu não diria eco, eu diria os gritos desesperados, tresloucados da gramática na linguística, né? Não é dizer que tudo se equivale. Não é dizer que não existe diferença entre uma obra como o curso de Linguística Geral e uma gramática como de Donato, Júlio Ribeiro, Bechara, etc. Mas como mostra muito bem ali os trabalhos do Puech, da França e do grupo da Fausta na Unicamp, no Brasil, o que a gente tem não é mais uma mudança de agenda, mas é uma agenda que é realizada com os materiais que foram produzidos e fornecidos pela gramática. Então, o Chomsky ele pode dizer com toda a desenvoltura que a linguística nasce com ele, porque é ele quem faz a revolução cognitiva da década de 50, ele diz isso, sem nenhum constrangimento, acho fofo. Ele diz isso, mas é muito fácil você fazer uma revolução cognitiva nas ciências da linguagem na década de 50, quando você tem o conceito de verbo, de preposição, de palavra, de sílaba, de adjetivo, de frase, de discurso. Ele não joga no lixo. Ninguém joga no lixo. A gente pode problematizar, a gente pode dizer que não é bem assim, mas a gente não joga fora esses materiais no lixo. E as gramáticas, elas nos dão isso, elas nos dão esse patrimônio que nos permite descrever e analisar as línguas. Tá? E é muito doido quando a gente vê, e eu encerro aqui, como é que algumas pessoas gastam milhões de dólares colocando outras pessoas em câmaras de tomografia computadorizada para poder analisar e identificar o verbo dentro do cérebro. E essas pessoas, coitadas, elas só estão fazendo isso porque, enfim, o verbo é um conceito criado dentro da tradição greco-latina. Se os chineses estivessem dominando o mundo, a gente não diria que as línguas são compostas de verbo, preposição, artigo, adjetivo, como a gente diz, porque os chineses recortavam uma cadeia falada de uma outra maneira. Eles segmentavam não em 10 partes, como são as partes do discurso. Hoje eles segmentavam em 3. Então as pessoas estariam gastando milhões de dólares para identificar não um verbo, mas uma outra categoria linguística. Tudo isso obra da gramática e dos gramáticos. Maravilhoso, né? Dizer o quê? Que delícia. Eu estou atrapalhada aqui com esse computador. Ai, meu Deus, Alejandro levantou a mão. Sim, obrigado pela sua apresentação. Parabéns por essa apresentação muito rica. Adorei especialmente a interpretação dos exemplos. Como professor e como leitor de gramáticas, conheço bem a diversidade dos exemplos, a importância da escolha do léxico nos exemplos. Mas você falou sobre os elementos que tem toda a gramática, categorias, regras e os exemplos mesmos. Mas eu pensei nas tabelas da conjugação, que são frequentes nas gramáticas, mas você não falou disso. Isso se deve ao fato de elas poder ser associadas a outros elementos que constituem as gramáticas, como regras ou os exemplos, ou se deve ao fato de elas não existirem todas nas gramáticas? Será que os paradigmas, as tabelas, são instrumentos linguísticos tão específicos que vale a pena distinguir os dois objetos, gramáticas e tabelas? Eu queria te escutar sobre esse tema. Como o Alejandro é um grande amigo, né, eu posso dizer que a cara de pau que ele tem de me fazer uma pergunta para cuja resposta ele tem, né, porque ele escreveu um artigo maravilhoso sobre as tabelas como instrumentos linguísticos, mas eu gosto de cara de pau, tudo bem. Então, o que acontece? Por que eu não falei justamente das tabelas? É isso o que a gente chama de paradigmas completos. O que é um paradigma completo? O paradigma completo é quando a gente tem uma tabela ou então uma lista em que tenta declinar
todas as formas possíveis de uma forma base. Por exemplo, quando a gente tem uma gramática ou num livro didático, um verbo sendo conjugado, geralmente o verbo amar, em todas as pessoas e modos possíveis. Esse é um paradigma, é o que a gente chama de paradigma completo, né? Que é um dos elementos constitutivos também de uma gramática. Por que eu não falei dele? Primeiro porque esse é um componente bastante moderno, nós não encontramos esse componente nas primeiras gramáticas, e isso só é um dado bastante interessante, esses paradigmas completos, conjugar o verbo em todas as formas possíveis, né, em modos possíveis, nós não temos isso nas gramáticas iniciais. Então, é uma atualização moderna dessa tecnologia que é a gramática, mas além de moderna, eu diria também que ela é acessória. Ela é acessória no sentido de que não ter isso não faz com que uma gramática deixe de funcionar, e deixe de atuar, e deixe de descrever, e deixe de marcar fronteiras com as línguas, né? Então, é por essas duas razões, por sua atualidade, e por isso que eu estou dizendo que é que seu funcionamento acessório, se tem, muito bem. Se não tem, pena, mas funciona da mesma maneira, sem problema nenhum, sem causar, enfim, né, grandes estragos para ninguém. É por essas duas razões que eu não falei. Nossa, mais uma aula. Bom, eu passo de novo para vocês, para saber quem tem mais perguntas, né? Para a gente ouvir ainda mais o Ed Carlos. Vocês estão me achando um palhaço, né? Todos os comentários são que tá engraçado. Não, gente, eu sou um pesquisador sério, pelo amor de Deus. Minha mãe investiu muito dinheiro em mim. Seríssimo. Olha lá, a Luana disse que, tirando os pesquisadores, só o pessoal que faz concurso corre atrás das gramáticas. O que é uma pena, porque nós vamos, lembrando daquela lista do Who, que sintetiza os resultados das pesquisas em História das Ideias Linguísticas, a gente investiu muito dinheiro em inteligência na produção de gramáticas, e a gente investiu muito dinheiro em inteligência durante muito tempo, porque a gramática conseguia resolver problemas muito sérios do cotidiano. E aqui eu estou lembrando das pesquisas da Ana Cláudia sobre saberes linguísticos no cotidiano, né? Então, a gente hoje tem esse discurso de que gramática não serve para nada, ou não serve para muita coisa, mas durante 2000 anos serviu, né, como um instrumento para os reis e imperadores, porque não pode servir para o Joãozinho, né? O que o Joãozinho tem de especial? O que eu acho a questão, e aqui falando de uma coisa que eu ainda não disse, é que é a aplicação pedagógica da gramática, sobretudo no mundo contemporâneo, né? Que é, ao meu ver, e aqui eu agradeço muito as leituras e análises do discurso, mesmo que eu não seja um analista do discurso, para minha vergonha, é a questão de trabalhar com uma contradição, que é um instrumento, que é isso, né? Ele serve ao mesmo tempo para emancipar e ele serve ao mesmo tempo para reduzir, para hierarquizar, para universalizar certas formas de conduta, apagando tantas outras. Então, eu acho que é isso, quando se trabalha com esse objeto, não é a simples recusa, nem a simples aderência à crítica, é trabalhar nesse fio da navalha de contradição, de ver o que esse instrumento permite, e ele permite muita coisa, não vamos nos enganar, ele permite muita coisa, mas ele tem limites, como toda tecnologia tem limites, né? E ele tem efeitos perversos, como muitas tecnologias têm efeitos perversos. E aí é uma boa formação que faz com que o cuidado do professor que já está sobrecarregado consiga lidar com esse instrumento de alta complexidade, porque além de ser uma tecnologia, é uma tecnologia de alta complexidade, que pode ter efeitos muito perversos. Então, voltando lá atrás, o Felipe comentou, né, do verbo ressonância magnética, foi ótimo, né, quando você estava falando das línguas ocidentais e da gramática. A Joyce adorando e dizendo que não tem roupa para esse evento, que não é verdade. A Bárbara, há também uma demonização do ensino da gramática, isso é muito bom, né, se você puder falar um pouco. Isso afastou toda uma geração da lida com a... Ai, foi ótimo, ela escreveu framática,
no lugar de gramática e corrigiu, mas é bom, né, esse gramática, gostei. Sim, a Luana disse, acho que nas escolas seria ideal falar da função e da história das gramáticas, não só aquele ensino mecânico, né? E aí tem mais elogios, e a Larissa, estou no segundo período de letras, iniciando nessa estrada, e comprei a gramática contemporânea de Celso Cunha, versão Pocket. Como posso fazer bom uso dela? Como estudar bem a gramática? Que legal. Então, tem aí vários comentários. Diga lá. Gente. Aí vocês vão ter que ler Cláudia Pfeiffer, Marisa Vieira da Silva, Eni Orlandi, Maria Eunice Paier, Vanise Gomes de Medeiros, esse povo inteligente aí que sabe responder essas perguntas espinhosas de vocês, enfim, né? O que eu diria, o que eu complementaria aí, é só uma reflexão sobre... a gente pensar a origem desse objeto, né? Porque ele nasce não como objeto teórico. Ele nunca foi pensado no início como um guia teórico de reflexão da língua. Ele foi pensado como um manual de bicicleta. Ele foi pensado como um manual do armário que você compra e tem que montar em casa. Ele foi pensado como um objeto técnico, que dava acesso a um domínio técnico, que permitiria desenvolver certas habilidades. E que habilidades eram essas? Escrever. As primeiras gramáticas foram criadas, é o que o Orhu diz, eu acho isso muito engraçado, que quando as criancinhas gregas e romanas iam para a escola, elas iam para a escola já falando grego e latim. Então, elas nunca empregaram uma gramática para aprender língua e latim. Elas empregaram uma gramática para aprender a escrever numa língua que ela já foi conhecida. Então, na origem, é um objeto técnico que tem, né, a missão de desenvolver essa habilidade muito específica, que é a habilidade da escrita. E depois, e aí quando vocês lerem a Revolução Tecnológica da Gramatização, vocês vão ver, porque o Orhu explica melhor do que eu, a gente faz uma coisa maravilhosa que o brasileiro faz melhor do que ninguém, é que a gente fez uma gambiarra. O que é gambiarra? A gente pega um objeto que serve para alguma coisa e a gente, às vezes, de uma maneira muito perigosa, que pode levar à morte, a gente usa esse objeto para uma outra finalidade. Então, a finalidade prática, que era aprender a escrita de uma língua que já conhecia, virou outra. A gambiarra foi pegar esse objeto que já existia para uma outra função. Não mais aprender a escrita de uma língua que eu já sei, mas aprender uma língua que eu não sei. Porque o latim, nessa época, quando teve essa gambiarra, não era uma língua sabida por todos, mas era necessário ser conhecida, enfim, pela história do Império Romano. Não vou retomar isso aqui, né? Então, eu acho que, tanto para responder as duas perguntas, como trabalhar, como ler bem a gramática, eu acho que a gente tem que ir, primeiro, com esse olhar da limitação, né, de que nenhuma gramática, que ela só pode operar por recorte, ela nunca vai dar conta do todo da língua. Isso é impossível. Vocês conseguem pensar no todo da língua? Eu não consigo. Eu não consigo. Talvez vocês sejam mais inteligentes do que eu, mas eu não consigo pensar no todo da língua, né? Então, a primeira aproximação com a gramática, eu diria isso, né? Pensar nas limitações, naquilo que ela não pode fazer e que a gente não pode pedir para ela, né? Ela não pode descrever todas as formas da língua. Ela não pode. Depois é a gente pensar no que ela pode ser útil. E ela está sendo útil para muitas coisas, como técnica de aprendizado da escrita, segmentação da cadeia falada, aquela liçãozinha chata, substantivo substantivo se decompõe, que a gente está empregando ao longo da vida, a gente acha que não está servindo para nada, mas está servindo para a gente ter esses critérios que vão segmentando a cadeia falada, para que a gente possa entender o conceito de sílaba, e aí para que a gente possa fazer conjugação, concordância, e assim sucessivamente. Então, eu diria que olhar mais de perto, tanto esse aspecto técnico do que uma gramática pode fazer e do que ela não pode fazer, e também nos efeitos que podem ser nefastos de uma gramática, que é que a gente pode dizer, nossa, nada a ver, qual é o problema de ficar colocando lá as mulheres boas e passivas,
né, o João, ama a Maria, é que a gente vai naturalizando ao longo da vida certos modelos de vida e apagando outros, como se outros não existissem e não fossem válidos, e só esses fossem válidos, existentes, corretos, puros, bonitos, e assim sucessivamente. Nossa, discussão sobre sociedade dá para fazer, nossa, a gente pode conscientizar a partir da gramática, né? Questionar a partir da gramática, inquirir através da gramática. A revolução se dará através da gramática, tenho dito. Tá bom. Em relação à ideia, a Jana Figueiredo, ela fala, em relação à ideia da Luana, né? A partir de quais autores posso estudar? Vou começar a lecionar para o ensino médio. E Felipe Marcel diz, Ed, essa reflexão antropológica sobre instrumentos linguísticos merece ser ampliada, mas não exagera. Ele acabou de escrever agora. Uai, Felipe, vamos ampliar, meu filho. Vamos trabalhar e ampliar aí. Lu, a partir de que autores? Eu diria, Jana, qualquer autor. Absolutamente qualquer autor. Você não precisa privilegiar um. Essa é justamente o que a gente chama, o que a Vanise e o Felipe chamam de repetibilidade técnica, né? E essa é uma característica muito própria das tecnologias da linguagem. Elas todas se parecem, as atualizações, elas são muito lentas, e muito pequenas, e muito específicas ao longo do século. Então, o funcionamento técnico e a dimensão política histórica vai estar em absolutamente todo e qualquer texto gramatical que você pegar. Mesmo naquelas gramáticas escritas por linguistas que se consideram não tão gramáticas ou melhores gramáticas do que a outra, a gente vai ter ali um conjunto de critérios para segmentar a cadeia falada, um conjunto de regras do enunciado e um corpus de exemplo. E a gente vai ter modelos de sociedade, sexualidade, alimentação, lembrando do trabalho do Felipe e assim sucessivamente. Então, todo e qualquer texto. Bom, é isso, mas você já recomendou a revista Porto das Letras, Sim. que tem artigos, Cláudia, Thaís e tudo mais, né? Eu acho que a gente vai começar a encerrar. Thaís, tem alguma pergunta? Thaís, você que me colocou nessa enrascada. Pergunta não, eu tenho, assim, eu ainda estou tentando digerir tudo isso, né, que foi maravilhoso, de Carlos. Então, eu quero agradecer. Em primeiro lugar, eu estava falando aqui com as meninas, né, do grupo, e todo mundo está encantado com a sua didática, né? Como você torna coisas complexas extremamente acessíveis para quem está entrando agora na HIL, na discurso. Então, agradeço. Em meu nome, né, em nome de Vanise de Cláudio, mas, sobretudo, em nome dessa galera, essa nova geração de pesquisadores, de historiadores das ideias linguísticas. Muito obrigada mesmo. E já que eu vou ser a vilã da história, ou a heroína, né, porque eu acho que estou mais para esse lado, eu vou continuar te fazendo esses convites. Então, Ai, meu Deus do céu. vou continuar te colocando nessas situações, porque você cumpre bem o papel, muito bem, inclusive. Obrigada, querido. Obrigada mesmo. Gente. Obrigado pelo Até convite. breve. Até breve. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de ver essa maravilha, amor da minha vida, que é a Cláudia, de rever sempre Vanise, o Felipe, o Alejandro, que está nos vendo de Paris, e obrigado, mesmo que exageradas, a todas essas, enfim, né, manifestações de vocês. E sim, ai meu Deus, você pode me chamar, Thaís, mas da próxima vez me chama para ir para a praia também, vai? Chamo. Então, você vai estar no Rio? Vamos fazer propaganda do evento do Gal, então, que acontece. Nossa, Vanise, me olha aí. ajuda. Não, Vanise, peraí. me ajuda Vamos fazer no dia. depois. Agora Não, a gente gente está vai falar. encerrando, faz a propaganda, Isso, porque de Carlos espera. vai estar no Rio, aí é a oportunidade do pessoal Isso. do Rio, ou de quem quiser vir passear no Rio, de ver de Carlos, de ver Mara, de ver Verli, né, que os três que apresentaram online no seminário do Arquivo de Saberes Linguísticos estarão presencialmente. Então, acho que é uma oportunidade, Vanise. Diga Sim. a data. Thaís, antes de Olha lá, dizer o isso... Super Michel já botou o link. Isso. Mas antes de falar do Gal, a gente tem que falar o seguinte, chegamos numa sexta-feira com 3 minicursos maravilhosos, né? Encantadores, nossa, todos eles repletos de gente, nem sei. Aqui nesse eu não consigo olhar quantos, né? Eu queria dizer que semana que vem continua.
e continua quarta-feira de manhã, às 8h30, com um professor da Unicamp. Bom, é abertura, né? E para essa abertura teremos uma aula inaugural com um professor absolutamente fantástico, que é Emílio Pagotto, da Unicamp. Além de linguista, é músico, não é isso, Cláudia? É né? isso. É encantador, né? Então, Encantador. E isso, tem então, esse humor de Ed Carlos, a gente vai continuar no nessa tom, clave, nesse nessa... tom, né? Exatamente. Exatamente. Né? Então, olha só, e aí o evento vai continuar da seguinte maneira: da quarta, quinta e sexta, presencialmente, com palestras, mesas redondas, palestras, com minicursos, desta vez presenciais, né? Com exposição, com jornal, com lançamento de livros. Se eu esqueci de alguma coisa, me ajuda aí, Thaís e Cláudia. Mas é basicamente isso, e surpresas que vocês vão descobrir estando presentes, porque tem surpresa também, tá? Ao vivo e a cores terão surpresas. Já que ela falou, né, Thaís faz parte, né, do meu grupo de pesquisa, a gente vai montando, como pesquisador, hoje em dia, a gente vai montando grupos, cada hora, né? Antes a gente tinha que montar laboratórios, né, Cláudia? Agora a gente tem que montar grupos. Daqui a pouquinho a gente vai ter que montar não sei o quê, vão inventar alguma coisa e a gente vai ter que montar. É um pouco isso. Thaís faz parte, e vai acontecer o GAL, Grupo Arquivos de Língua, vai acontecer em abril, de 8 a 12 de abril. A gente está divulgando devagarzinho, mas a gente vai divulgar mais quando chegar mais pertinho. Lá do dia 8 ao dia 12 de abril, virão, né, Ed Carlos, Mara e Verli. Então, vocês vão poder conhecê-los, quem não conhece, né, vão poder conhecer, pedir autógrafo, tirar fotografia. E quem já conhece, né, bater papo também, é isso, tá? Então, o importante agora é dia 13, um dia fácil, número fácil de decorar, 13 às 8h30 da manhã, ouvindo Emílio Pagotto. E eu queria agradecer de novo. Vocês querem falar mais? Thaís, Claudinha? A Ângela levantou a mão, lindinha. Ah, tá, Antes eu da não gente vi. fechar. Quem? A Ângela. Ou Opa! foi sem querer, Ângela? Acho que foi sem Foi, querer. foi sem Não. querer, sim. Ah, Desculpa. imagina. Mas tem uma pergunta, assim, olha só. Sextou com o Ed, a Thaís falando das propagandas, a aula com Pagotto terá transmissão online? É a Dayana perguntando. Thaís, responde. Eu respondi pelo chat, mas eu posso falar também. Infelizmente, assim, a transmissão na UERJ não é muito garantida, então a gente optou por gravar e postar posteriormente no canal do YouTube do projeto. Eu estou aqui tentando achar o link do canal do YouTube para já divulgar aqui para vocês seguirem e receberem a notificação quando a gente conseguir colocar os vídeos lá. Tá? É tarefa para o Michel. Michel é rápido. Vai lá, Michelzinho. Mas, de todo modo, é Arquivos de Saberes Linguísticos, o canal do YouTube, né? Procurando, consegue achar.